Primeira coisa que nós devemos dizer sobre os aprendizes de feiticeiro é: uma das coisas mais inúteis que existe no mundo é fazer análise de pesquisa de opinião, principalmente na véspera da eleição. Logicamente que nós vamos ter que repetir aqui o óbvio. As pesquisas de opinião não são o reflexo da realidade, como tem muita gente que gostaria de acreditar. É uma idiotice acreditar nisso daí. As pesquisas de opinião nada mais são do que um prolongamento da imprensa capitalista, golpista, direitista, ou seja, um instrumento de manipulação da opinião alheia. Se você apresentar a pesquisa de um determinado modo, as pessoas são levadas a pensar A, B ou C. Essa é a pesquisa de opinião. Não existe nenhuma pesquisa de opinião que seja isenta, técnica, científica. Assim como não existe a fantasia que muita gente da esquerda propaga, né? De que os jornais burgueses, os jornais capitalistas e golpistas, eles deveriam apresentar uma informação isenta. Isso é uma completa fantasia política. Não existe informação isenta. Quem apregou essas coisas, na verdade, não está fazendo mais nada do que entupir a cabeça das outras pessoas. Quem acreditar nele vai ser uma pessoa totalmente manipulada pelos instrumentos de manipulação da opinião do povo pela burguesia, pelos poderosos pela direita. Então, nós poderíamos sentar aqui, pegar todas essas pesquisas de opinião e começar aqui a traçar resultados. É uma coisa inútil. Na última eleição presidencial, o Aécio Neves estava em terceiro lugar na véspera da eleição. Foi para o segundo turno e terminou praticamente empatado com a candidata do PT. Então nós vamos analisar aqui só para a gente fazer um papel de trouxa. Por quê? Porque as pesquisas de opinião obedecem a um plano de pessoas que controlam o processo eleitoral, que não é neutro. O processo, você ter a fantasia de que o processo eleitoral é um processo onde as pessoas livremente vão votar, etc. e tal, e o resultado será acatado por todos, é uma fantasia maior do que um conto da carochinha, do que a história da Branca de Neve. As coisas não são assim. O processo eleitoral, ele é controlado pelas pessoas que organizam o processo eleitoral. Então, todo esse raciocínio de que nós vamos ganhar, nós vamos deixar de ganhar e tal, isso é tudo bobagem. Se desenvolve uma luta política e o processo eleitoral vai refletir de uma maneira profundamente distorcida e manipulada essa luta política real. Isso é uma questão que eu acho que a gente tem que deixar claro logo de entrada. Eu vejo muita gente aqui falando quem vai ganhar a eleição. Vai ser assim, vai ser assado. Na verdade, nós temos que esperar o dia de amanhã para ver que resultado vão colocar aí, né, para o público apreciar. Uma coisa que muita gente não considera sobre os processos eleitorais, ou melhor, nem é de bom tom você falar essas coisas, né, porque a esquerda brasileira ela é uma esquerda bem pensante. Ela pensa tudo aquilo que é permitido pensar, que seria de bom tom. Como a burguesia, certas coisas não gosta que o pessoal fale, então ela não fala. Por exemplo, a gente vê frequentemente a expressão teoria da conspiração. É um cala-boca da burguesia para que as pessoas não possam denunciar as conspirações que a burguesia faz praticamente todos os dias. E aí você vê a esquerda não quer ser taxada por um jornalista direitista, safado, venal, que defendeu o golpe, que defendeu a prisão do Lula sem prova, não quer ser taxado por aquele jornalistazinho infeliz de ser uma pessoa que adota a teoria da conspiração. Então ninguém vai falar o óbvio. As eleições no Brasil são fraudadas. Não é que elas vão ser fraudadas agora, elas são fraudadas em geral.
Tem, por exemplo, tem resultados das eleições que você olha e fala assim, como é possível? É possível porque o resultado foi manipulado e fraudado. E num grande número de casos, não é que a pesquisa de opinião manipula o voto. A pesquisa de opinião oferece uma explicação para a fraude que vai ser realizada. As pessoas atuam no Brasil como se na eleição não houvesse compra de voto, como se não houvesse pressão para votar, como se não houvesse máquinas políticas poderosas que vão controlar o resultado das eleições. Por exemplo, nós somos um partido político pequeno. Aí vai aparecer lá na urna que nós tivemos X votos. É verdadeiro aquele resultado? Não. Nós não podemos dizer que é verdadeiro porque nós não temos as pessoas para acompanhar passo a passo o que está acontecendo. Isso está na mão de outras pessoas. Por que eles, essas outras pessoas, vão nos dar os votos? Sempre aparece algum voto que é para dizer, bom, se a pessoa concorreu na eleição, sei lá eu, né? Tem que aparecer algum voto. Mas a gente pode supor que, em muitos casos, esses votos não correspondem à realidade. Quem controla a eleição faz o resultado, a não ser que a gente tire aqui a conclusão maravilhosa, espetacular, de que o PMDB, o PSDB, o DEM e outros partidos associados a eles, que não se detêm diante de nenhuma canalice, protegem a lisura da eleição. Isso é uma idiotice pensar isso daí, é ou não é? No entanto, o pessoal analisa a eleição com um furor como se fosse mesmo uma coisa absolutamente real, né? O que dá a realidade da eleição é o quê? O fato de que o PT se elegeu para a presidência da República, para um que outro estado importante do país, por exemplo, Minas Gerais. O PT nunca foi eleito em São Paulo, nunca foi eleito no Rio de Janeiro, né? Mas foi eleito em Minas Gerais, foi eleito, sei lá, em Pernambuco, Ceará, estados menores. Então isso aí dá fala, tá vendo? Não é assim. Mas você vai ver a eleição por exemplo, nesse momento aqui, o candidato do PT no Ceará é o candidato do Ciro Gomes, que é uma oligarquia local. É o candidato da oligarquia. Na Bahia, o candidato do PT tem 80% das intenções de voto. Vocês já pensaram nisso daí? Quem que está contra ele? Quer dizer que toda a burguesia, toda a oligarquia baiana, os latifundiários, tudo, só tem 20% dos votos na Bahia? A Rede Globo, tudo? Ou será que ele é o candidato de toda essa gente, o candidato do PT? Bem mais provável. Em Pernambuco, o PT se aliou com o PSB. PSB parece um nomezinho até simpático de partido. Votou a favor do golpe e é um partido da burguesia direitista e golpista. Não tem nada de especial. Então, quando você vai ver, esse negócio de que o PT ganhou a eleição aqui e acolá, é falso. Foi um acordo, né, com os poderes do momento, que decidiram se renovar através da face do PT. Nós já explicamos várias vezes que quando o PT ganhou as eleições presidenciais, a esquerda latino-americana estava ganhando eleições em todos os países porque a burguesia estava com medo da crise que havia se desatado em vários lugares e que havia levado, inclusive, a uma crise insurrecional em vários países. Antes, sem essa crise, sem nada disso, a burguesia nunca permitiu que o PT ganhasse as eleições. O Lula teve possibilidade de ganhar em todas as 3 eleições anteriores, não ganhou. Ele foi obstaculizado. Em 2002, permitiram ele ganhar, e para ganhar, ele teve que fazer aliança com uma das alas mais direitistas do regime político, né, o José Alencar, que era, né, já morreu, um industrial hiperreacionário de Minas Gerais.
apoiador da ditadura militar e dono do partido, vejam só vocês, pasmem, liberal. Liberal quer dizer o quê? Neoliberal. O Lula teve que colocar como chefe dos ministérios econômicos o Meirelles, que agora fala que ele é o homem do Lula. Os banqueiros falaram, você quer governar o país, Lula? Ah, eu gostaria de ser presidente. Então, põe o Meirelles aqui, aceita o José Alencar, aceita isso, escreve aqui uma carta para o povo brasileiro dizendo que você vai respeitar tudo que a gente quer e gosta. Aí você governa. Né? O Lula deve ter até perguntado, mas o que eu vou fazer no governo nessas condições? Você faz o Bolsa Família, uma coisinha ou outra você vai poder fazer. Né? Depois, à medida que a pessoa vai entrando no governo, ela vai abrindo um espaço maior, mas também nunca conseguiu fazer grande coisa, não é? Por exemplo, uma pergunta importante. O Lula fala muito da Petrobras. Por que ele não reverteu a privatização da Petrobras? Porque o governo não era dele para fazer isso daí. Então nós temos que levar em consideração o artificialismo das eleições, né? É uma coisa central em qualquer análise da eleição. E a hora que aparece o resultado eleitoral, a gente tem que chegar e falar assim, a burguesia escolheu esse cidadão aqui, por um motivo A, B, C ou D. Nesse momento, né, a burguesia fez um esforço muito grande até agora, e na minha opinião continua fazendo, para evitar os chamados extremos, que seria o Jair Bolsonaro e o próprio Fernando Haddad. Eles gostariam que o Alckmin fosse eleito presidente da República. Conseguirão efetuar a manobra, mesmo com fraude e tudo? Vamos ver amanhã. A burguesia desistiu do Alckmin porque acha que não é viável e passou para o Bolsonaro? Vamos ver amanhã. De qualquer maneira, nós temos certeza de que a eleição não é tanto uma luta entre poderosas forças como que um jogo onde as forças realmente poderosas movem a peça que naquele momento mais interessa ao seu plano econômico e político. E mais nada. Tá? Isso daí é uma questão extremamente importante.